Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Que maravilha, bom dia. Sexta-feira, como diz a moçada aí, sextou, né? Sexta-feira, 8 de outubro de 2021, começando a nossa manhã, começando o nosso dia aqui, nos reunindo virtualmente na presença do Senhor, cujos olhos estão sobre todos nós, nada passa despercebido a Ele. E o nosso objetivo aqui, você que está chegando agora, você que já tem frequentado essa mesa nossa virtual aqui, ao redor do Evangelho, nosso objetivo é contribuir, colaborar com a sua paz, contribuir com a sua fé, trazer aqui essa mutualidade. Nós nos ajudamos mutuamente, intercedendo um pelo outro, encorajando um ao outro, para que a gente não perca o foco. A nossa caminhada de oração, nós estamos caminhando na direção da eternidade. Mais cedo ou mais tarde, você e eu não estaremos mais aqui. E o que vai sobrar, o que vai nos garantir é exatamente a nossa fé no Senhor, andando no caminho reto. É para isso que a gente está aqui, para contribuir com essa fé, colaborar com a sua paz, para que você não se distraia, tá bom? Eu queria orar para que a gente conversasse um pouco aqui a respeito da palavra, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos instrui, é ela que nos encoraja, é ela que nos dá vida. Toda a vida procede da boca de Deus, é ela que nos vai dar aí o senso de direção para que a gente possa prosseguir. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por mais um dia de vida, por essa semana, mais uma semana que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Chegamos hoje, Senhor amado, no final dela, agradecidos ao Senhor e pedindo ao Senhor, ó Pai amado, que o Senhor estabeleça em nós a Tua vontade, que seja vista em nós, Senhor amado, a Tua graça, a Tua glória sendo derramada sobre nós. Senhor, e que essa manhã possamos ter um reencontro com o Senhor, ó Pai.
para que a nossa vida seja transformada naquilo para o que o Senhor tem nos vocacionado, tem nos chamado. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um episódio cuja narrativa é um texto meio longo, cerca de 46 versículos aqui no livro de João. Eu não vou ler aqui todo o texto, porque para que a gente não... Nosso tempo aqui ele é escasso, nosso tempo é curto, para que a gente possa, de fato, ter a condição de chegar até o fim aqui sem extrapolar. Mas é um texto muito conhecido. Lázaro, de Betânia, irmão de Maria e de Marta, ele estava enfermo, e as suas irmãs, elas mandam emissários a Jesus dizer que ele estava enfermo. E interessante que diziam assim: olha, o Senhor está enfermo, aquele a quem ama. Jesus amava Lázaro. É claro, Jesus amava. Ele veio aqui, foi por amor à humanidade. Mas ele tinha maior afinidade, assim, a gente ama, mas a gente não tem afinidade com todos, não é? Amar é promover o bem do outro, é não interferir de modo inadequado, de modo a causar qualquer tipo de sofrimento e dano ao outro, mas sempre disposto a fazer do bem do outro o alvo da gente, o objetivo da gente. E Lázaro estava enfermo, e Jesus recebeu sim aquela notícia de que Lázaro estava enfermo, e veja o que ele diz do versículo: estava doente ainda, e ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Jesus, versículo 9, eu estou aqui no capítulo 11, tá? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Quando Jesus chegou lá, Lázaro estava há 4 dias sepultados. Uma das irmãs de Lázaro, Marta, veio ao encontro dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: ter modo de ressurgir. Mas Marta disse: eu sei que ele há de ressurgir, mas na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, eu queria abrir um parênteses aqui, fazer um comentário desse episódio riquíssimo, desse milagre tremendo, porque Jesus ressuscitara um homem morto há 4 dias. Isso, na narrativa dos evangelhos e em confronto com a tradição judaica, é muito significativo, porque havia uma crença de que a alma permanecia no corpo por pelo menos 3 dias. E Jesus vem e ressuscita Lázaro no 4º dia. Mas nesse preâmbulo aí, nessa caminhada dele, primeiro ele demora, aparentemente de forma proposital, depois de receber aquela notícia, porque ele sabia que tinha ali algo especial. E havia uma intercessão a Jesus para que ele interferisse. Uma oração. Um pedido de socorro a Jesus. E às vezes a gente está numa situação tão dramática e tão desesperadora que a gente imagina que orar vai ser a solução. E não tem outra solução senão a oração. Só que nesse caso aqui, de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro,
a coisa deu uma piorada. Porque ainda que tivesse sido ouvida da parte de Jesus aquela petição, Jesus ouviu a petição, ouviu, e Jesus se dispôs a interferir ali naquela situação. Só que ele ainda demorou 2 dias. Porque ele sabia o que estava fazendo. Nem sempre o tempo de Deus é o nosso tempo. Interessante que aquilo que parecia ruim parece que deu uma piorada de vez. É assim a nossa caminhada. Às vezes a gente está numa situação tão desesperadora e a gente ora, mas parece que o Senhor não ouve, ou ele se atrasa, ou ele não se queda a nossa agenda, a agenda da nossa urgência, porque nós aqui imaginamos saber o que é bom, o tempo certo, e a gente tem essa presunção do controle, e ninguém controla nada. E Jesus chega, e Marta, de certa forma desapontada, disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, isso não teria acontecido. E Jesus veio para interferir, só que tinha piorado antes de melhorar de forma espetacular. E é isso que eu queria conversar com você nessa manhã. Quem sabe você tem aguardado a interferência de Deus em uma situação no seu Lázaro. Algo legítimo. Imaginando que se o Senhor vier, se o Senhor interferir a tempo, você não vai se perder, ou você não vai perder o tempo, o timing de satisfazer aquilo que você imagina como a bênção para a sua vida. Mas às vezes piora. Isso não quer dizer que Jesus não ouviu. Isso quer dizer que Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aquelas irmãs tinham orado por cura. Jesus veio para fazer uma ressurreição 4 dias depois. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve a oração daqueles que Ele ama. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta e Maria. E Jesus ama a mim e a você. No versículo 38 do capítulo 10, anterior aqui ao contexto, eu estava aqui vendo, e ele diz: olha, se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. A fé, o crer, antecede o saber. E a gente quer saber para crer. A fé antecede, a fé vem antes do compreender. As irmãs de Lázaro, elas não compreendiam, elas criam ainda em Jesus. Embora, de certa forma, desapontadas, porque desde sempre não há solução senão depois da morte. É assim que a gente ouve. Eu ouço esse dito desde quando sou criança: só não tem solução para a morte. Mas Ele é a ressurreição e a vida. Nada para Ele está perdido. Absolutamente nada. Se a gente crer nele, Ele vai ter sempre o melhor para a gente, ainda que pareça já perdido, o leite derramado, ainda que pareça já morto de 4 dias. E Jesus havia dado graças a Deus, dizendo aos discípulos: eu dou graças a vocês, graças a Deus porque vocês estavam aqui comigo, antes de Ele chegar em Betânia, para que vocês vissem a glória do Senhor. E Jesus agradece porque você não está vendo recursos para que você saiba depender de Deus. É isso. É isso que também eu aprendo nesse episódio riquíssimo, que a gente poderia ficar aqui fazendo não vou dizer horas, mas um seminário a respeito das implicações que esse episódio pode promover no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes, antes de melhorar, de vez, dá uma pioradinha. E parece que é uma piorada de vez. Parece que, de fato, enterrou o problema. Morreu. Não tem mais solução. Mas se a gente orou ao Senhor, Ele pode restaurar aquilo que está morto. Ele pode restaurar aquilo que... Eu estou dizendo Ele pode, não estou dizendo que Ele vai fazer. No caso ali, seria para a glória dEle, não para a nossa glória. Tiago diz: olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal.
pedem para esbanjar nas suas vaidades, pedem para disputar, entrar nessa gincana de quem é maior, de quem é melhor, de quem é mais rico, de quem é mais poderoso, etc. De quem é mais. Mas quando é para a glória do Senhor, Ele interfere sim. Ainda que seja necessário gritar lá, olha, retira a pedra aí. Retira essa pedra porque Ele vai chamar. Ainda que você esteja perplexo, não entendendo o caminho do Senhor, apenas creia. Não procura compreender agora. Creia em Jesus. Creia no Senhor Jesus. Não creia no objetivo do milagre simplesmente, mas creia que tudo aquilo que Ele diz e que Ele é o caminho da vida. E a gente dá razão para Ele. Creia nele, por exemplo, quando Ele diz que você não deve odiar. Creia nele, por exemplo, quando Ele diz que a gente deve, inclusive, orar pelos que nos perseguem, que a gente não deve ficar perplexo porque de repente alguém falou mal de nós ou cometeu alguma injustiça contra a gente. Ele diz, se regozijem, se alegre, porque grande é o vosso galardão no céu. Às vezes a gente não compreende nada, mas creia, obedeça, porque é no caminho da obediência que a glória de Deus se manifesta. Jesus partiu ali para o túmulo de Lázaro, eles acompanharam e ele mandou tirar a pedra. E alguns ainda que deram uma esperneada, Senhor, mas já cheira mal, está podre isso aí, tem 4 dias de morto. Mas quando Ele resolve entrar, Ele vai lá no centro do problema da gente, ainda que a gente tenha sepultado isso aí. Eu não estou dizendo aqui para você ressuscitar pecados, culpas, transgressões antigas, porque se Ele já lavou, quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor, se é Ele que o justifica? Não há pecado no seu passado que tenha o poder de vir agora e levantar e te acusar, porque lá na cruz Ele expôs ao desprezo todo espírito de acusação que constava contra nós. Ainda que alguém tente espernear, mas levantou para cair. Eu estou dizendo de repente, de soluções que você aguardava no Senhor, mas de repente já até desistiu, porque parece que passou da hora. Nele nada passa da hora. Deus trabalha com perfeição, com plenitude de tempo. Ele não chegou atrasado ali para Lázaro. Na agenda de Marta e Maria e na agenda da humanidade, ele estava atrasado. Mas quem é o Senhor do tempo é Ele. Ainda que as irmãs de Lázaro tentaram ali teologizar, saber, mostrar para Jesus que tinha a teologia certa, dizendo, quando Jesus disse, seu irmão viverá, elas disseram, eu sei, na ressurreição do último dia, ele vai viver. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Qual Jesus que você está dirigindo a sua oração? Para qual Jesus você tem pedido? Aquele que você imagina que pode controlar o tempo dele agir? Ou aquele que age de acordo com a sua soberania, mas que age de forma perfeita? Você crê? Essa é a pergunta para a nossa caminhada nessa manhã. Eu não sei por que situação você está passando, óbvio que eu não sei. Às vezes a gente não sabe como está o coração daqueles que dormem sob o mesmo teto, vivem sob o mesmo teto que a gente vive. Então, eu queria dizer a você, se você colocou na presença do Senhor, ainda que tenha dado uma piorada, pode deixar, Ele já ouviu sua oração. Apenas creia. Creia, porque se piorou, Ele vai fazer algo muito maior para você. Ele permitiu que Lázaro morresse para que ele fosse ressuscitado e todos crescem nele. Ele permite que isso de repente dê uma aparente atrasada aí, ou tenha parecido que se perdeu de vez, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e você veja que ele é muito maior. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém. Eu estou aqui com um recado que na nossa igreja do Jardim Atlântico, no dia 6 de novembro, vai ter um chá para mulheres, um chá beneficente, uma confraternização.
E se você quiser adquirir o seu ingresso para esse chá, você é mulher, você pode me falar aí no direct, que eu vou encaminhar você para Rosilei, e você também pode adquirir presencialmente no nosso culto, 19 horas domingo. Aliás, você que não tem vindo ao culto domingo, está perdendo, já está tendo culto. O nosso culto tem sido muito abençoado, tá bom? Mas antes da gente encerrar então aqui, eu queria orar por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você continue crendo e saiba que crer antecede o saber e compreender. Fé não é saber elaborar, fé é crer que aquilo que Deus esteja fazendo, ainda que você não entenda nada, você crê que Ele tem o melhor. E se você orou com fé, descanse nele. Ele sabe o que está fazendo. Não precisa ficar teologizando, mostrar seu conhecimento teológico, seu conhecimento bíblico para ele. Aliás, o diabo sabe mais Bíblia do que muito crente, muito pastor, muito mestre da religião. Seu conhecimento é importante para você, não para Deus. Portanto, descanse. Se orou, creia que Ele ouviu, porque Ele te ama, assim como Ele amava Lázaro, assim como Ele amava Marta e Maria. Ele ama você. E o amor de Deus a gente se apropria pela fé. Pela fé. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã. Mais uma vez te agradeço por essa semana. Que pudemos estar todas as manhãs nos reunindo virtualmente aqui, ó Pai, para contribuir com a fé, com a caminhada, com a jornada de cada um dos teus filhos que aqui conosco se associam. E eu quero te pedir agora que, ó Deus amado, não haja desistência, haja ânimo renovado nessa manhã para o teu filho e para a tua filha. Ó Deus, e que o ânimo não venha da circunstância, mas venha da fé, de crer que o Senhor tem razão sempre e de que o Senhor ouve as nossas orações. Tua palavra diz que aquele que se aproxima do Senhor precisa ter fé. Fé que o Senhor ouve a oração e fé que o Senhor quer abençoar. Porque sem fé é impossível te agradar, ó Deus. Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor venha interferir. O nosso pedido está aí. De repente o nosso Lázaro está só enfermo ainda. Nós queremos que o Senhor venha interferir, ainda que ele morra. A gente crê que o Senhor já tem ouvido a nossa oração, ó Pai, e o nosso pedido. Portanto, ó Pai amado, quero pedir a sua interferência na vida relacional dos meu irmão e da minha irmã, ó Pai, seja em que âmbito, em que categoria de relacionamento for, conjugal, familiar, fraternal, até mesmo, ó Deus amado, comercial. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor abençoe, ó Pai, a provisão dos seus filhos, ó Deus. Que não haja escassez, que não haja, ó Pai amado, penúria, mas que haja, Senhor amado, fartura e bênção do Senhor. Ó Deus, que haja despertamento espiritual, que não haja, ó Deus, que a nossa carne seja subjugada e vencida pelo Espírito, ó Deus amado, porque o Teu Espírito habita e governa o nosso Espírito, ó Pai. Dê-nos, Senhor amado, um final de semana abençoado, um final de semana na Tua presença, que sejamos luz onde estivermos e que possamos interferir, ó Deus amado, com a luz que brilha em nós, nas trevas que por onde passarmos, ó Pai, de forma, Senhor amado, que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. Que seja assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua companhia, hoje, sexta-feira, né? E se Deus permitir, a gente volta aqui com as nossas lives, caminhada de oração, a partir de terça-feira. De terça a sexta, a gente vai estar aqui, se o Senhor permitir ainda, que terça-feira que vem seja feriado, dia 12, né? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Que o Senhor te abençoe. Um abração.